OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho hoje a grata satisfação de conversar com Hugo Pierre, que é o CEO da GrowTech. Hugo, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado, professor. Obrigado à Ordem. Eu que agradeço o convite por estar com vocês. Para a gente também é uma grande satisfação. E tenho certeza que teremos aqui uma excelente conversa sobre tecnologia e alguns temas correlatos aí que estão sendo utilizados. Com certeza. Hugo, fala um pouquinho de você e também da GrowTech, porque a GrowTech é uma startup bem sucedida em áreas digitais extremamente disruptivas. Ou seja, o que é disruptivo é que acaba com a forma anterior e cria-se uma forma nova. Não é uma continuidade do que estava ocorrendo anteriormente. Rompe-se algo e cria-se algo novo, mas fantástico, né? Que é o que nós iremos conversando daqui a pouco sobre as atividades da GrowTech, que eu entrei na homepage e vi só questões interessantíssimas do ponto de vista disruptivo. Mas fala um pouquinho do Hugo e um pouquinho da GrowTech para o nosso telespectadora. Sim. Bom, obrigado mais uma vez, professor. Eu sou um profissional da área de tecnologia, já estou nesse mercado há bastante anos, aproximadamente 17 anos. Venho do mercado de gestão eletrônica de documentos, fiquei quase 10 anos numa multinacional australiana, que era líder de mercado nessa área. E quando foi por volta de 2014, 2015, comecei a ver o grande potencial que a tecnologia blockchain tinha para os mercados, para as transações em geral. Decidi me desligar da antiga companhia e fundar a GrowTech, que nasceu com o propósito de ser uma startup especializada no desenvolvimento de soluções em blockchain para negócios. Nessa época, blockchain ainda era um tema muito novo no Brasil e os projetos que tínhamos aqui, os poucos projetos que tínhamos, ainda eram muito focados na área de criptomoedas e de criptoativos em geral. Então, decidimos utilizar essa tecnologia que é tão poderosa, que é tão sofisticada, que tem tanto potencial em outras áreas de aplicações, e fomos uma das primeiras startups, de fato, que utilizamos blockchain para mercados que não fossem aqueles voltados para criptomoedas. Então, esse é um pouquinho do Hugo, esse aqui é um pouquinho da GrowTech, que estamos no mercado desde 2015 e pretendemos aí, a cada ano, empreender em novos projetos, em novos empreendimentos, para que tenhamos uma larga aplicação da tecnologia blockchain em um número maior de mercados. Hugo, lendo muito rapidamente, é verdade, o conteúdo da homepage da GrowTech, me chamou a atenção uma forte parceria que vocês têm com a IBM. Isso certamente dá uma forte alavanca nessas questões digitais disruptivas, não é verdade? Sim, realmente dá. Nós integramos o Open Ventures, que é um programa que a IBM tem de apoio a scale-ups, né, aquelas startups que já estão com um volume de operações crescente, um volume de projetos considerável em andamento, e nós integramos esse programa desde a sua concepção. Se não me engano, o programa começou entre 2017 e 2018, e através deles nós temos mentoria técnica para os nossos projetos, acesso à tecnologia com condições diferenciadas, acesso a networking, a mercado, através de todo esse ecossistema com o qual a IBM dialoga. E desde então temos uma relação muito sólida, muito tranquila, muito segura com todo o time IBM, sim, e através deles já temos conseguido entrar em algumas searas de uma forma diferenciada, né? De uma forma com mais credibilidade, enfim, com um selo de realmente uma empresa centenária ou quase centenária que já está no mercado aí fazendo tecnologia. Hugo, blockchain seria um caminho de blocos? O que seria exatamente
de caixa, de caixinhas. O que seria o blockchain, explicando de uma maneira simples para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora? E dá uma ideia dos contratos imobiliários digitais que vocês estão nessa área já desde o início da GrowTech, para que o telespectador entenda. Porque, via de regra, Hugo, há uma confusão com os termos, muita gente confunde e diz, opa, isso é coisa de criptomoeda, o que será essa palavra? O que, enfim, ela envolve, né? Qual é a ideia do blockchain? Eu já transmito para você, a informação que tenho é que é algo extremamente seguro, do ponto de vista da guarda documental, não é verdade? Claro. A blockchain, ela é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. Então, são bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em determinado mercado. Então, ela funciona como se fosse um livro-razão, só que de uma forma pública, compartilhada, universal, que cria consenso e confiança na comunicação entre duas partes. Então, é uma tecnologia que possibilita que transações aconteçam no meio virtual de uma forma extremamente segura, transparente, imutável. Tudo que é registrado numa blockchain tem um caráter imutável, esse é um ponto que é importante a gente ressaltar. E, a meu ver, o mais interessante é criando esse índice global de transações. Então, tudo que acontece dentro de um ambiente blockchain, dentro de uma rede blockchain, é registrado em um único local, em um único lugar, que nós chamamos de livro-razão, e todas as transações, todos os atores que compõem essa rede têm condições de acessar esse livro-razão e verificar as mesmas informações acerca daquelas transações. Então, nós que militamos em mercados tradicionalmente burocratizados e que ainda são muito dependentes do papel, por exemplo, em uma determinada instituição, às vezes você tem registros de transações diferentes, em livros diferentes, em arquivos diferentes, enfim. E isso gera algumas questões como retrabalho, perda de eficiência, aumento de custo e etc. A partir do momento em que você consegue ter todas essas transações, todos esses registros efetuados em um único local, não há dúvidas de que há ganhos escaláveis aí para todos os atores envolvidos nessas transações. Então, em linhas gerais, espero que tenha sido um pouco didático, isso é blockchain. Blockchain não é criptomoedas, muito pelo contrário, blockchain é um pano de fundo, é a tecnologia que essas criptomoedas utilizam para operarem, mas são conceitos totalmente diferentes. Então, no nosso caso da GrowTech, nós usamos a tecnologia blockchain, que esse mercado de criptomoedas também utiliza, mas nós utilizamos para outras aplicações, como, por exemplo, contratos eletrônicos, assinaturas eletrônicas, identidade digital de signatários de contratos, e por aí vai. Entrando no site da GrowTech, li que o primeiro contrato imobiliário que vocês fizeram foi com uma empresa construtora mineira, RKM, e parece que foi também o primeiro contrato imobiliário no Brasil, utilizando a técnica blockchain. E não só, e aquilo foi um começo, né? Vocês estão com várias construtoras de altíssimo porte, onde os contratos hoje em dia são todos digitais. Ou seja, se eu vou numa dessas grandes empresas e vou comprar, digamos, um apartamento, esqueço o papel, porque tudo vai ser digital via blockchain. Podemos pensar isso, Hugo? Sim, sim. Na verdade, professor, importante destacar, em 2018, nós fizemos transações com outras incorporadoras, como a Cyrela, como a MRV, só que nós tivemos a participação de cartórios envolvidos dentro desse processo. No caso da Cyrela, por exemplo, nós realizamos a primeira escritura de compra e venda de imóvel e o primeiro registro de imóvel em cartório, utilizando a tecnologia blockchain. Foi um projeto extremamente inovador naquela época. Como eu disse, o mercado, eu falei de alguns mercados tradicionalmente
burocratizados e apegados ao papel. O cartório não deixa de ser um mercado que ainda tem essa tradição muito forte, muito ligada ao papel, e nós conseguimos realizar essa transação totalmente paperless, sem papel, em 2018. Logo na sequência, fizemos com a MRV, mas aí já fizemos outro tipo de operação, envolveu a compra e venda de um terreno, e depois o registro de um memorial de corporação também no cartório competente. O caso da RKM, citado pelo senhor, é ainda mais disruptivo, no meu entendimento, porque foi uma relação totalmente privada. Não envolveu o cartório dentro dessa transação. Então, foi registrada a compra e venda de alguns imóveis, alguns contratos de compra e venda de imóveis, só que foram contratos privados, celebrados basicamente entre a incorporadora e entre esses compradores, sem a participação de um cartório atuando dentro dessa transação. Uhum. Bom, é um tema fantástico esse do blockchain. Ele é utilizado também nas criptomoedas, né, conforme você colocou, mas aqui o foco é diferente. Hugo, você está me dizendo que essa tecnologia está sendo aplicada em contratos imobiliários, está sendo aplicada contratos imobiliários junto com cartórios. O caso da RKM foi um caso privado, não envolvia o cartório, mas a pergunta importantíssima agora é como pode se esparramar essa tecnologia para outros setores da economia, fora estes casos de contratos imobiliários ou ligados ou não a cartórios. Mas você vai responder no próximo bloco. Nesse momento, vamos pedir para o nosso querido economista, querida economista, prezado telespectador, telespectadora, um segundinho. Já retornamos. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezado colega economista, prezado telespectador, telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Estou conversando sobre tecnologias disruptivas com o CEO da Growtech, que é Hugo Pierre. Hugo, a pergunta que ficou foi: esta tecnologia disruptiva do blockchain é fantástica. Ela está sendo já utilizada para determinados tipos de contratos imobiliários, mas há um espaço enorme para suas aplicações. Também é usada em criptomoedas, é verdade. Mas como é que vocês na Growtech estão vendo esses novos mercados, esses novos nichos para a utilização do blockchain? Bom, a tecnologia blockchain, pelas suas características conceituais, inclusive de imutabilidade, por exemplo, dos registros, de transparência, de índice global, nos leva a entender que tem uma aplicação muito ampla em vários mercados, em vários segmentos da economia como um todo. E eu costumo dizer que tudo aquilo que necessita ser gerenciado de uma forma mais organizada, mais segura, que exige uma maior transparência nesse tipo de controle, que exige uma organização mais centralizada em um único local de registros, todas essas transações que tenham isso como característica, pode ser uma transação apta à adoção e utilização da tecnologia blockchain. E aí, nesse cenário, vem o mercado, por exemplo, de seguros, o mercado de saúde pública. Imaginemos se tenhamos uma forma de registrar, de controlar todo o cadastro, todos os exames, todo o controle de medicações, por exemplo, que trafegam dentro do nosso sistema único de saúde,
em uma tecnologia tão segura e tão sofisticada como a tecnologia blockchain. Hoje, outras aplicações, inclusive, projetos dos quais a IBM, que é a nossa parceira, participa, aliados à cadeia, ao rastreio da cadeia de alimentos, à importação e venda de alimentos, enfim, qualquer mercado, qualquer tipo de transação que necessite desses controles como diferencial competitivo mesmo de atuação, eu entendo que a tecnologia blockchain possa ser aplicada. Tem autores, estudiosos, pesquisadores do tema, que dizem que a blockchain vem a ser a nova internet, né? E a internet, sem sombra de dúvidas, foi um grande paradigma dentro da história da tecnologia. Nós podemos dizer que temos o mundo pré-internet e o mundo pós-internet, e tem autores e pesquisadores já do mercado dizendo que a blockchain é a nova internet em termos de mudança que ela vai proporcionar dentro desse cenário como um todo. Então, existe a forma de transacionar antes da blockchain e a forma de transacionar depois da blockchain. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu não tenho dúvidas do amplo poder de aplicação em vários segmentos. Hugo, você traçando esse cenário me faz lembrar meus tempos de carreira universitária, quando eu estava no mestrado, fazendo mestrado, depois doutorado na Universidade de São Paulo. E é muito comum na academia colegas conversarem entre si sobre determinadas ideias, sobre um artigo, sobre um projeto de tese de mestrado ou tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado. É comum este intercâmbio de ideias, até para que esta pessoa que está com essa ideia se sinta mais segura, conversando com seus pares. Mas também existem pessoas em todos os lugares, pessoas que se aproveitam das ideias dos outros e acabam publicando sem conhecimento do anterior, acabam publicando aquela ideia como se fosse própria. Creio que o blockchain, me corrija se eu estiver errado, creio que o blockchain seria algo extremamente importante na academia, porque se eu vou escrever um artigo e esse artigo é colocado na plataforma da GrowTech, sob a forma do blockchain, ele estará registrado imutavelmente, não há como mudar esse registro, a data do registro, e qualquer utilização posterior poderá ser considerado plágio, não é verdade? Estou pensando corretamente, Hugo? Sim, o senhor está pensando, do ponto de vista de registro dessa ideia, por exemplo, desse artigo, dessa matéria como um todo, uma vez que o senhor efetua esse registro dentro de um ambiente, dentro de uma rede blockchain, e é claro, seguindo todas as regras de negócio envolvidas dentro daquela rede, primeiro que aquele registro ele é imutável. Então, qualquer tentativa de eliminação seria uma tentativa infeliz. Segundo, que aquele registro ele tem um timestamp, né, um carimbo de tempo, que traz ali toda a auditoria, toda a trilogia do que aconteceu até que ele fosse registrado naquele momento. Então, certamente o senhor teria lá o registro, que na data tal, no dia tal, através do bloco tal, da regra de negócio X, do smart contract Y, aquele registro, aquela ideia foi registrada, aquele artigo foi registrado, e se futuramente descobrisse, por exemplo, utilizando esse exemplo que o senhor trouxe, descobrisse que o colega ou que o amigo utilizou aquela ideia posteriormente a toda essa transação, o senhor teria condições plenas de provar, olha, não, essa ideia foi minha, eu registrei nessa ocasião, dessa forma, e, enfim, teria sim todo o subsídio para ser municiado quanto à autoria da ideia, utilizando mais uma vez o exemplo que o senhor trouxe. Então, extrapolando esse caso para o cenário acadêmico como um todo, não resta dúvida de que a tecnologia também tem essas aplicabilidades, não só para a questão dos registros das ideias e dos artigos, etc.,
olhando aí pelo lado do aluno, mas olhando também pela questão da academia como um todo, do ecossistema acadêmico, em termos de controles administrativos, em torno de controles jurídicos, controles de gestão de pessoal, de fornecedores, enfim. Há um grande potencial de uso também nesse segmento. Hugo, uma outra questão que eu vejo muito interessante vem essa questão do mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo da internet, dos aplicativos, dos pagamentos sem necessidade de ter o dinheiro físico. E alguns estão dizendo, olha, o dinheiro físico está com os dias contados, porque vamos ter cada vez mais o uso de aplicativos do celular para efetuar pagamentos. Pode ser o celular, pode ser um relógio, pode ser um anel. Enfim, a tecnologia está evoluindo de uma forma fantástica. O blockchain poderia ser também um meio de pagamento entre empresas privadas, digamos, ou do mesmo grupo, ou não do mesmo grupo, e o dinheiro não seria utilizado, ou seja, o sistema bancário seria deixado de lado. Podemos pensar nisso aí ao longo das próximas décadas? Olha, eu não diria que o sistema bancário poderia ser deixado de lado. Eu diria que é preciso, sim, cada vez mais aprimorar os modelos e as formas de transação em todas as instituições do mercado, e os bancos, a meu ver, não ficariam de fora dessa. Que o dinheiro será digital, eu particularmente não tenho nenhuma dúvida, e a tecnologia blockchain, ela, olhando um pouco a fala inicial do senhor, eu não veria ela como um meio de pagamento, mas eu veria ela como uma plataforma, como uma tecnologia que possa ancorar aplicabilidades e projetos e soluções que utilizam o meio de pagamento como escopo de suas atuações. Então, na questão das criptomoedas, por exemplo, a blockchain, ela é a tecnologia que está por trás do funcionamento das criptomoedas, mas ela não é uma criptomoeda em si. Então, eu não tenho dúvidas do potencial de uso da tecnologia como uma forma para melhoria, para aprimoramento, para sofisticação mesmo das transações bancárias como um todo. E aí, acho que não podemos deixar de citar a questão do dinheiro virtual, que sim, uma grande tendência, e acredito que em poucos anos, sei lá, talvez integralmente as nossas transações que necessitam ser quitadas, né, ser pagas com dinheiro, seriam sempre pagas com esses dinheiros virtuais. E utilizar a tecnologia blockchain como plataforma, como meio estrutural para que essas transações aconteçam, me parece, sim, fazer todo sentido. Vocês lá na Growtech também têm certificados digitais, digitação, né? Digitação de documentos. Explica um pouco o que vem a ser a certificação digital, a assinatura digital. Sem dúvidas, sem dúvidas. Na verdade, o certificado digital, já instituído no Brasil desde 2001, 2002, lá com a medida provisória 2200, abriu aí portas para que esse mercado de digitização de documentos, né, assim, de ter contratos, de ter documentos em geral, num formato eletrônico, num formato digital, assinado também de uma forma não presencial, cresceu muito depois da abertura proporcionada por essa medida provisória e que instituiu esse conceito. Só que tem uma diferença entre o certificado digital e a assinatura eletrônica, por exemplo. O certificado digital ele envolve alguns tipos de tecnologias diferentes, e geralmente no Brasil, eles são acreditados por instituições que tenham alguma autorização para emiti-los, e essa emissão sempre é baseada nos protocolos instituídos pela Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, que é a famosa ICP Brasil, que também foi instituída junto com essa medida provisória 2001-2002. No caso da assinatura eletrônica, nós temos mecanismos seguros também de tecnologia, mas não há necessidade, por exemplo, de uma acreditação
de uma instituição que siga alguns conceitos, por exemplo, como aqueles instituídos pela ECP Brasil. Tem algumas questões menos burocratizadas envolvidas nesse segundo aspecto, e no nosso caso, na GrowthTech, a nossa plataforma para contratos eletrônicos, assinatura eletrônica de documentos, ela trabalha com o formato de assinatura eletrônica, e todas as assinaturas que são apostas nos contratos ou nos documentos que ele transacionam são registrados em blockchain. Nós usamos a blockchain como meio justamente para aumentar a segurança, aumentar a transparência, aumentar aí os requisitos de confiabilidade daquela formalização, daquele contrato, daquele documento, mostrando, olha, ele aconteceu no meio digital, mas ele está registrado nessa blockchain, dessa forma, enfim, cumprindo todos os preceitos aí de segurança que nós já falamos envolvidos na tecnologia. Então, nós usamos a assinatura eletrônica de documentos nas nossas plataformas, nos nossos projetos, porém, essas assinaturas são registradas em blockchain assim que elas são apostas nos documentos e nos contratos que trafegam na rede. Bem, Hugo, infelizmente o tempo corre e chegamos ao fim do nosso programa. Tenho muito a agradecer a você pelas excelentes explicações que nos deu sobre essas fantásticas tecnologias disruptivas, no caso em particular do blockchain, e parabenizo a você pelo excelente trabalho que tem desenvolvido na sua empresa, na GrowthTech. E espero que você esteja conosco para dar mais informações sobre essa fantástica tecnologia em outra ocasião. Obrigado, Hugo. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Realmente tivemos uma discussão muito interessante. Estamos à disposição de todo telespectador, assim como da Ordem. Nosso site www.growthtech.com.br. Estamos à disposição para qualquer situação, para qualquer conversa, enfim. Nos acione para a gente bater um papo e conversar um pouco mais sobre tecnologia, blockchain, contratos digitais, assinatura eletrônica e assim por diante. Obrigado, pessoal. Excelente, Hugo. Obrigado a você. E obrigado a você, minha cara telespectadora, meu caro telespectador, prezado economista, e até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.